no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, glórias a Deus. A maior reverência é nós prestar atenção da palavra do Senhor, é nós dar ouvidos à palavra do Senhor. Essa é a maior reverência. Glórias a Deus. Que se encontra lá no capítulo 4, Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Marcos capítulo 4. Uma passagem bastante conhecida, que fala sobre a parábola do semeador, que diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu, e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha... Saiu o sol e queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado o saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e entendam. E não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãs, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, um outro a 60 e outro a 100 por um. Glórias a Deus. Que nós sejamos essa terra fértil. Glórias a Deus. Pode se sentar, igreja? Já foi orado, né? Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus, né? Jesus, ele é maravilhoso, né? Jesus, além de ele falar da parábola, ele vai explicar a palavra. Então, as palavras de Jesus, elas são maravilhosas. Ele explica tão simples para nós que nós entendemos. Pode ver que ele fala da parábola para os discípulos e depois ele vai explicar. E é interessante que aqui no verso 10, no verso 12 aqui, aqui no verso 10, e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. É interessante que nas outras passagens, porque essa passagem tem em Lucas, tem também em Mateus, vai dizer que
que os 12 e mais algumas pessoas foram atrás de Jesus, saíram com Jesus, e tinha outras pessoas que ficaram, que não estavam interessadas em entender a parábola. Nós temos que ser que nem esses 12 e que nem essas pessoas que foram atrás de Jesus, foi questionar Jesus, foi perguntar a Jesus o que ele estava falando sobre a parábola. Então, nós, aqui no começo, nós temos que ser que nem esses discípulos aqui, sempre buscar Deus, conhecer a Deus. Pode ver que a primeira pessoa aqui que recebe a palavra, ela não dá muito ouvido. Aqui, ó. O que semeia a palavra é os que estão junto ao caminho. São aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada. Então aquelas pessoas ouvem a palavra, o inimigo já vai lá, porque o coração daquela pessoa está duro. Ela não quer receber. Antes de você falar de Jesus para ela, antes de você pregar, ela já não quer, já está com o ouvido tampado. Então essa pessoa ela não quer ouvir. Então o Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai lá e já tira a palavra. Porque a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder de transformar, a palavra tem poder de dar vida. Então a palavra de Deus ela é maravilhosa. Pode ver que Deus ele criou todas as coisas através da palavra, e ele pode mudar a nossa vida através da palavra. Se nós cremos na palavra do Senhor, glórias a Deus. Então aqui Jesus ele vai dizer que a semente é a palavra, e a palavra foi semeada no caminho. Aí ele vai explicar: aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás. Não dá nem tempo daquela palavra entrar no coração da pessoa. Então, Deus é maravilhoso. A Bíblia fala que nós temos que buscar Deus. Lá em João, capítulo 5, que eu me lembre. João, capítulo 5, versículo 39. Deixa eu achar aqui. Diz assim, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é examinar. Deus ele deixou a palavra para nós examinar. Nós temos que ter essa curiosidade de examinar as Escrituras, buscar conhecer a Deus, que nem os discípulos aqui, ó. Teve multidão que ficou, mas as pessoas ficaram curiosas, falou: vamos lá seguir Jesus, vamos ver o que Jesus ele quer falar com essa palavra, para nós entendermos essa palavra, que ela entrou no nosso coração, e ela está queimando, e nós queremos saber o significado dessa palavra. Então, que nós sejamos que nem esses discípulos, e que nem essas pessoas que foram atrás de Jesus. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele fala, e ele explica, mas ele explica para aquele que quer buscar ele, que quer conhecer ele. Jesus vai dizer assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, pode ver que sempre tem uma atitude que nós temos que tomar. Jesus também vai dizer, lá em Mateus capítulo, que diz assim, eu não lembro o livro agora, acho que é 11:28. Vinde a mim que todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode ver que sempre tem uma atitude de nós. Sempre nós temos que dar o passo. Jesus ele não invade a nossa vida. Jesus ele não chega fazendo, abrindo a porta com tudo. Jesus ele pede permissão. Pode ver como que Jesus ele é maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Olha, como que Jesus ele é maravilhoso, porque ele quer que nós se achegamos a ele, que nós buscamos a ele, e ele vai se revelar. Lá em Tiago, diz assim, ó, Tiago 4:8 vai dizer assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Olha só como que Deus ele quer que nós tenhamos o primeiro passo, que o primeiro passo nós temos que dar. Então, Jesus ele é maravilhoso. Jesus ele vem ali, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o fardo de Jesus é leve. Então, Jesus ele não vai colocar um fardo pesado na tua vida, não vai colocar um fardo pesado. O que Jesus tem para mim e para você é o melhor. Glórias a Deus, Jesus só tem o melhor. Nós temos somente tomar posse. E ele vai dizer que nós vamos ter luta.
Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Mas para isso nós temos que estar em Cristo Jesus. Temos que estar na presença dEle, buscando a presença dEle. Glórias a Deus, louvado, engrandecido é o nome santo de Jesus. Aí daí Jesus vai falar de vários terrenos, né? E da mesma sorte, os que recebem bem a semente, vamos ver aqui, ó. O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho, ó, e da mesma sorte, no 17 aqui, ó. E da mesma sorte, no 16, e da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Ó, a pessoa recebe a palavra e com alegria, logo com prazer a recebe. Nossa, essa palavra é maravilhosa, essa palavra de Deus ela é maravilhosa. Nossa, que palavra, nossa, eu estou cheio de Deus agora. Mas daí o que acontece? Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãs, antes são passageiras. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, as pessoas vêm na igreja, recebem a palavra de Deus. Hoje Deus vai mudar a minha vida. Hoje Deus me deu vitória. Mas daí chega lá fora, chega no lar muitas vezes, ou chega no serviço, aí o inimigo vai usar muitas das vezes as outras pessoas para nos atormentar, para nos atacar. Aí a gente vê, nossa, não, eu estou indo para a igreja, tudo, e está vindo essa prova, está vindo essa dificuldade, não vou mais servir a Deus, não vou mais para a igreja, não. Então, é essas pessoas que recebem aqui sobre os pedregais. Vai vir a luta, vai vir a dificuldade, a pessoa já desiste de ir para a igreja. Não vou mais para a igreja, não. Se for para mim ir para a igreja, se for para mim buscar Jesus, para mim vir luta, eu não vou servir Jesus, não vou buscar a presença de Deus, não. Porque Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ser muitas vezes perseguidos, muitas das vezes nós vamos ser atacados, mas tem de bom ânimo que Jesus venceu o mundo e Ele está conosco, e Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, as lutas e as provas que Deus Ele nos dá é para nos forjar, é para nos capacitar, não é para nos matar, não, é para nos forjar. Glórias a Deus. Então, aqui, ó, das mesmas sortes que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer. A pessoa recebe com prazer. A pessoa recebe. Mas daí vem as lutas, vem as provas. Não quero mais. Não quero mais servir a Deus. Não quero mais ir para a igreja. Não quero mais buscar. Se for para mim servir a Deus e vir em luta, vai ter luta. E quando nós estivermos aqui, a luta vai acabar quando nós estivermos na glória. Daí não vai ter luta, não vai ter mais choro, não vai ter tristeza, só vai ter alegria, só vai ter louvor, só vai ter adoração para o nosso Deus. Glória a Jesus. E os outros são os que recebem semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É interessante, os cuidados deste mundo. A Bíblia diz assim que nós não devemos amar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Glória a Jesus. Que diz assim, ó, até o 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha como que esse mundo aqui, as coisas desse mundo, né? Porque o mundo está dizendo o sistema desse mundo aqui, ó. A riqueza, ó, não amei o mundo e nem as coisas que não estão aqui. Muitas das vezes a gente é que nem lá no Salmo 70, eu acho que é o Asaf,
que diz assim, né, que ele vê os ímpios prosperando. Aí ele vai questionar Deus, vai falar, Deus, né, por que os ímpios prosperam? E eu tô buscando a tua presença, e eu não estou assim, né? Aí Deus mostra o final deles. Aonde vai o final dos ímpios que prosperam? Aí o Asaf vai fazer uma oração, vai assim, Deus, não dê muito para mim não desviar, e também que eu não fique pobre para não murmurar. Me dê o necessário. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, vai dizer, é interessante. Então, as pessoas muitas vezes elas buscam as coisas deste mundo e esquecem de buscar Deus. Lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, é o 2 Timóteo, acho. 2 Timóteo. É 6:10, é primeira, deixa eu ver aqui. É primeira. 6:10. Que diz assim, ó, porque o amor, ó, do 9 ali, ó. Porque nada, do 7 ali, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro. O que eu busco mais é o que eu amo. Se eu busco Deus, se eu amar mais a Deus, eu amo a Deus. Mas se eu buscar as coisas deste mundo, deixar a vontade de Deus, deixar de buscar Deus, deixar em segundo plano, quer dizer que eu amo as coisas deste mundo mais. Então eu tenho que inverter. A Bíblia fala assim, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o cristão, o servo de Deus, ele não precisa se preocupar com as riquezas deste mundo. Não precisa. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir na nossa vida. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, elas têm que nos seguir. Olha só, Abraão saiu da casa dele, aonde ele pisava o pé, Deus abençoava ele. Isaac, da mesma forma, aonde ele ia, Deus abençoava. Não, Deus ele pode me prosperar, Deus ele pode me abençoar onde eu estiver, porque Deus está comigo. E eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja. Então, Mateus 6, o 31, olha só como Deus ele é maravilhoso. Então, nós temos que priorizar o reino de Deus, a vontade de Deus, que as bênçãos vão correr atrás de nós, as bênçãos vão correr. Imagina que maravilha, você está indo assim, buscando o reino de Deus, de repente vem a bênção, benção, você vai poder ajudar as outras pessoas. Deus ele quer nos abençoar dessa forma, mas primeiro nós temos que buscar o reino dos céus, porque nós buscando o reino do céu, além de nós sermos abençoados aqui, nós ganhamos salvação. Olha que maravilha. Aí quando nós colocamos as bênçãos dessa terra, nós podemos perder a salvação, porque as bênçãos da terra podem nos sufocar, que nem os espinhos aqui, 31. Não andeis inquietos, dizendo, não devemos se preocupar. Nós temos que ter essa confiança. Que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram, as pessoas do mundo procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha só como que nós devemos se preocupar somente em buscar o reino de Deus. Que nós temos que somente estar na presença de Deus.
Entendeu? Ó, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, né? As demais que Deus ele vai acrescentar. E no 19 ali, olha só, no 6,19 ali, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Quanto mais coisas as pessoas têm, às vezes a gente vê reportagem lá de empresários lá, né? Pode ver, quanto mais ele tem, mais coisas para se preocupar ele tem. Pode ver, ele anda com um carro blindado, a casa dele ergue o muro bem alto, coloca arame farpado, coloca cerca elétrica, coloca câmeras, faz um monte de coisa. Ele se preocupa, né? A preocupação que eles têm, né? As pessoas ficam. E nós não, onde nós estivermos, Deus ele nos abençoa e nós somos protegidos, nós não precisamos ter medo. O cristão, ele não teme. O cristão, ele não teme. Aquele que está cheio do Espírito Santo, Deus ele protege, Deus guarda. Eu falo isso por experiência própria. Deus ele me guardou várias vezes, aí, até a arma na minha cabeça colocaram. Então, olha para você ver como que Deus ele é maravilhoso. Deus ele é maravilhoso, Deus ele nos protege. Nós não devemos temer o que mata a carne, mas sim temer aquele que, além de matar a carne, pode enviar a alma para o inferno. É esse que nós devemos temer. Então, nós temos que buscar a Deus, porque Ele vai nos abençoar. E o que Ele dá para nós é o melhor. O que Ele dá para nós é a nossa bênção. Tem pessoas que Deus ele vai levantar como empresário, tem pessoas que Deus ele vai levantar para fazer a obra dEle. Então, não precisamos se preocupar. Deus está na frente. Deus está na nossa vida. Glórias a Deus. Então, o perigo das riquezas, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Pode ficar infrutífera quando nós se preocupamos com as coisas desse mundo. Quando nós se preocupamos com aquilo, amanhã o que eu vou fazer lá na empresa, não sei o quê. E agora, a pessoa se preocupa, mas Deus tem que confiar em Deus, porque Deus ele está na frente, Deus ele está no controle. Nada. É interessante, a gente vê a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a forma que Deus age. É interessante ali, o cuidado de Deus ali, e às vezes vinha provas para eles saíam mais abençoados ainda. Olha como que Deus vai. Às vezes a prova que Deus ele coloca no nosso caminho não é para nos matar, é para nos fortalecer, para nós ter mais experiência com Deus. E Jó, olha a experiência de Jó. Deus tirou tudo de Jó. Deus permitiu que o Satanás tocasse tudo de Jó lá. Os filhos, a riqueza, tudo lá. Aí Jó não murmurou, Jó não reclamou. Aí o que Deus fez? Deus falou, deu o dobro, deu mais ainda que Jó tinha. Olha só como que Deus é maravilhoso. Então, nada que aconteça na nossa vida vai ser para o nosso mal. A partir do momento que nós estamos na presença de Deus, a partir do momento que nós buscamos a Deus, temos que confiar em Deus, porque Ele só tem o melhor. Ele só tem o melhor para mim e para você. Não devemos entristecer, não devemos desanimar, porque Deus é conosco. Então, o que nós devemos fazer que nem os discípulos ali, Jesus falou parábola para os discípulos e para alguns que estavam com ele lá, e eles já foram atrás de Jesus. Isso que nós temos que buscar conhecer Deus. Buscar conhecer Deus, porque Deus ele é maravilhoso. O que Deus ele faz é maravilhoso. A Bíblia aqui, ela fala tudo que Deus faz, desde a criação, desde abrir o mar, desde fazer fogo cair lá em Sodoma. Então, Deus ele faz coisas tremendas. Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, nós temos que confiar nesse Deus. Então, os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas, entrando sufocam a palavra e ficam infrutíveis. Tem pessoas que elas não têm frutos, não dão frutos, por causa disso, por causa das preocupações desse mundo. Por causa das situações, aí a pessoa não consegue, a vida dela espiritual, ela não consegue subir, ela não consegue crescer a vida espiritual dela, porque a pessoa está muito preocupada com esse mundo. Aí ela fica infrutífera, mas que nós sejamos esses aqui,
E os que recebem a semente em boa terra, que nós temos que ser boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, que nós sejamos essa terra fértil. Nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Fala, Deus, eu estou com o meu coração aberto para o Senhor, estou com a minha vida aberta, fala comigo, eu quero obedecer a Tua palavra. Vamos dar um exemplo do jovem rico. O jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e falou, Jesus, vamos lá, Marcos 10, para não ficar nas minhas palavras, 21. 17, Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha só. Então, olha só, esse jovem rico, né? Ele chegou a Jesus achando que Jesus ia falar, não, você obedeceu todos os mandamentos, já está salvo. Aí Jesus vai falar, falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa para nós. Nem tudo que nós fazemos ainda está bom para Jesus. Nós temos que fazer o melhor para Jesus. Nós temos que fazer o melhor. Pode ver, esse jovem, ele fazia tudo, ele obedecia todos os mandamentos, mas lhe faltava algo. Às vezes falta algo na nossa vida que nós devemos fazer para Deus nos abençoar e nós não fazemos. Ou porque Deus, ele quer muitas vezes que nós renunciamos muito às nossas vidas. Lá em Mateus 16, Jesus, ele quer ter nós 100% para ele. Jesus, ele não quer meio Maico. Jesus quer o Maico inteiro. Glórias a Deus. Então, que nós possamos pedir, essa palavra também é para mim. Também é para mim. Nós temos que se entregar por completo para Deus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da tua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que aqui que Jesus estava falando ali, então somente até o 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Que nem tem a parábola que o livro de Lucas ali, ele fala, é o livro das parábolas ali, tem 28 parábolas ali. E vai ter uma parábola que Jesus ele vai falar do rico e do Lázaro. O rico ganhou tudo nessa terra aqui, riquezas, tudo. O Lázaro, o que o Lázaro tinha? Nada. O Lázaro só foi humilhado e morreu com chagas ainda. O Lázaro só viveu na humilhação, na pobreza aqui, Aí depois que os dois morrem, o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai
para o lago, para o Hades, para o inferno. Então, olha só. Então, nós temos que se preocupar com a nossa salvação. É isso. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja nessa terra aqui, ó. E nós temos que buscar a nossa salvação. Não se preocupar com o dia de amanhã. Não se preocupar. Porque a partir do momento que nós se preocupamos em buscar a presença de Deus, Deus, Ele trabalha na minha vida financeira. Deus, Ele trabalha na minha família. Deus, Ele trabalha em todas as áreas. A partir do momento que eu focar somente em buscar a presença de Deus. Então, o inimigo das nossas almas, qual que é a função dele? É fazer com que as pessoas desacreditem em Deus. E ele sabe que a palavra de Deus, ela tem poder. Então, ele não quer que a palavra de Deus, ela entre em nosso coração e frutifica. Ele não quer. Lá no Salmo 30, por quê? Porque lá no Salmo 33, 4, diz assim, ó, 33, versículo 4, diz assim, ó, porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor, ela transforma a vida. A palavra do Senhor, ela muda. A palavra do Senhor, ela ressuscita os mortos. A palavra do Senhor, ela pode tirar o homem do lamaçal do pecado e colocar para pregar a palavra. Então, olha só como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. No Salmo 33, versículo 6, vai dizer assim, ó, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. Olha só, o poder que tem a palavra de Deus. Os céus foram criados mediante a palavra de Deus. Então, será que Deus, ele não tem capacidade de mudar a nossa vida? Claro que tem. Se Ele enviar uma palavra, Ele pode mudar a nossa vida daqui a um segundo, se Ele quiser. Nesse momento, Ele pode mudar. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ó, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. E todos os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Glórias a Deus. Lá em João capítulo 8, versículo 31 e o 32, é um dos segredos para nós ser abençoados. É permanecer na palavra. Nós temos que permanecer em Jesus. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é permanecer na palavra, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não é somente conhecer, é permanecer, porque o Satanás, ele conhece a palavra e não obedece. Então, nós temos que conhecer, permanecer, no 31, permanecer, Jesus dizia, pois aos judeus, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pode ver, quando Jesus ele veio em carne aqui, que ele escolheu os discípulos, pode ver que os discípulos andavam com Jesus ali, ó. Jesus estava ensinando os discípulos através da palavra. Então, ele estava ali andando com Jesus ali, e Jesus ensinando. E aquela palavra foi entrando nos corações dos discípulos, e aqueles discípulos, pode ver que os discípulos estão até aqui, ó, Mateus, Marcos, João, Paulo. Então, a gente vê exemplos de pessoas que andaram com Deus, estão aqui na Bíblia, aqui, ó. O que Deus fez na vida dessas pessoas. Deus, ele fez grandes maravilhas na vida dessas pessoas. E Deus, ele quer fazer na minha e na sua vida. Para que o nome dele seja glorificado. Então, Jesus dizia aos judeus, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serás meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. No Salmo 107, versículo 19, vai dizer assim, ó, então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. No 20, enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-los da sua extinção. A palavra de Deus é maravilhosa. Ele enviou a sua palavra para curá-los. Então, Jesus, ele quer curar pessoas aqui nessa noite. Jesus, ele quer libertar pessoas aqui nessa noite. Quem está na live também, Jesus, a palavra dele pode chegar até onde é a sua casa,
até onde você estiver e curar você. Eu não sei o que você está passando, qual a dificuldade, mas a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Tinha um certo centurião que chegou para Jesus, que o servo dele estava doente, e ele chegou para Jesus e falou: Jesus, o meu servo está doente, e eu queria que o Senhor enviasse uma palavra lá que meu servo vai ser curado. Aí Jesus queria ter a casa desse centurião aí. Daí o centurião vai falar assim: não, só envia uma palavra que o meu servo será curado. Aí Jesus olha que grande fé desse homem aqui, ó. Porque os discípulos estavam ali com ele, e Jesus falou: grande fé tem esse homem, ó. Então seja feito. Aí o centurião volta para casa, o servo dele vai de encontro com o centurião. Então, nós estamos aqui, ó. Eu não sei se você tem alguém que está no hospital, em casa. Eu quero dizer que Jesus está aqui. Ele envia uma palavra de cura, de libertação nessa noite, porque o nome dele vai ser glorificado. Somente a palavra pode alcançar essas pessoas e essas pessoas se libertam. Onde estiver, se estiver lá no mundo das drogas, a palavra de Deus pode enviar um anjo lá e libertar essas pessoas. Se estiver no hospital, Deus pode ir lá curar as pessoas. Se está na nossa casa, Jesus pode enviar a palavra e aquela pessoa ser curada. Se a pessoa está em prisão, está em depressão, Jesus pode tirar ela. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido ao santo nome de Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós seguimos. Glória a Jesus. No Salmo 119 diz assim, ó. Então são segredos que a palavra de Deus nos dá para nós termos uma vida abundante na presença do Senhor. Ó, como pode um jovem, todos nós aqui somos jovens, de 0 a 100, glórias a Deus. Como pode um jovem conservar-se puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vivendo de acordo com a tua palavra, a palavra de Deus. Então, vivendo de acordo, se permanecer da minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Agora, 119, 11 vai dizer assim, ó a importância da palavra. E o inimigo, ele não quer que nós examinamos as escrituras. O inimigo não quer. Ele não quer que nós escutamos a palavra. Porque a palavra de Deus fala assim, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, para nós ter mais fé, o segredo é ouvir a palavra de Deus. O segredo é examinar as escrituras. Porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de Jesus testificam. 119, 11 vai dizer assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha só, quando a gente tem a palavra do Senhor no nosso coração, quando vai fazer uma coisa errada, não, a palavra do Senhor já vai estar aqui, ela vai, não, a palavra de Deus não diz que não é para fazer isso, eu não vou fazer isso. Então, quando nós temos a palavra de Deus, então, a palavra de Deus, ela impede que nós façamos algo errado. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa, por causa disso que nós temos que estar com a palavra nos nossos corações. Louvado e engrandecido ao santo nome de Jesus. Em Provérbios 30, no versículo 5, vai dizer assim, a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Olha só, a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus não tem mistura, ela é pura. Ela é pura. E diz assim, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não é confia pouco, não é confia médio, é totalmente. Para nós vermos que nós temos que confiar 100% em Deus. Totalmente. Entregar os nossos caminhos totalmente. Deus, ele não quer que nós confiemos nele 50%. É 100%. E ele vai fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Glória a Jesus. Isaías 38, do versículo 5 ao 6, vai dizer assim, Deus acrescenta mais 15 anos a Ezequias e livra ele e a cidade do rei da Síria. Olha só como que Deus faz, Deus acrescenta. Às vezes tem pessoas nos hospitais que elas estão lá no último fôlego de vida, mas Deus, ele tem o poder de acrescentar mais 15, mais 20, quantos anos Deus quiser. Entendeu? A morte não é o fim, porque Jesus está com a chave da morte e do inferno. É Ele que tem o controle. Ele tem o controle da vida e da morte. Então não devemos temer. Se for para Deus nos levar hoje, nós temos que estar preparados. Ele que está no controle. Então pode ver, Deus ele vai dar mais 15 anos, porque o rei Ezequias,
ele vai se humilhar diante de Deus, porque o profeta Isaías chegou para ele, falou que ele ia morrer. Aí o profeta Isaías sai, daí ele se humilha para Deus ali. Aí Deus fala para o profeta Isaías, volta lá, que eu vou aumentar os dias dele. Aí o profeta Isaías vai lá e fala, Deus manda dizer que isso vai ter mais 15 anos. Imagine como que Deus ele faz. Então o médico vai falar, não, ele vai morrer. Se Deus não dá a última palavra, não vai acontecer nada. É Deus que dá a última palavra. Não cai nosso cabelo, um fio do cabelo, se Deus não permitir. Não acontece nada na nossa vida se Deus não permitir. Louvado e agradecido ao santo nome de Jesus. Isaías 40, verso 8, diz assim, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Olha só como que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Então, por causa disso que nós temos que buscar o conhecimento. Então, Deus ele é maravilhoso. Lá em Isaías 55, 11, vai dizer assim, a palavra de Deus não volta vazia. Olha só como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Em Jonas, capítulo 3, verso 3, Jonas prega em Nínive e todas as pessoas se convertem. A palavra de Deus, ela tem poder de converter. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar a nossa vida. A importância de nós termos a palavra de Deus nos nossos corações. Em Mateus 4:4 vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus. Em Mateus 24:35 vai dizer assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então o inimigo, ele sabendo do poder da palavra, ele coloca situações para nós não orar, para nós não ler a Bíblia. Ele coloca situações para nós não virmos para a igreja. Ele faz as artimanhas dele para impedir de conhecer a Deus. Aí, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, por que nós temos que examinar a Escritura, conhecer a palavra? Para nós não sermos enganados. Para nós não sermos... pode ver aqui, Paulo ele ficou admirado com esses crentes de Bereia. Porque até Paulo, quando Paulo ia lá, o pessoal já sabia, já conhecia as Escrituras. Então, daí Paulo ficou admirado, falou, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia na Escritura se essas coisas eram assim. Às vezes, nós pregamos a palavra aqui, o presbítero, o pastor, a pastora, tudo. A gente tem que ter essa curiosidade de não ficar somente aqui no quadro aqui, mas chegar em casa e falar, eu vou ler aquela palavra que o pastor leu lá, o Salmo 111, eu vou ler tudo lá, vou examinar. Lá, aquela palavra que o irmão Maico leu, eu vou examinar tudo lá para ver lá. Para ver se ele está falando a verdade. Tem que conferir. Nós não podemos ser levados, vou crer porque o pastor falou, vou crer porque o irmão Marco falou, vou crer. Não, tem que ter essa curiosidade de buscar, porque além de nós não sermos enganados, se nós conhecemos a palavra, o que acontece? Lá no mundo vai ter pessoas que vai perguntar para nós, você é cristão? Eu tenho uma dúvida nessa palavra aqui, você pode me falar? Aí você já vai ter uma resposta para aquela pessoa. Então imagine, nós estamos na igreja, aí a pessoa pergunta, você é cristão? Sou evangélico, sou igreja Nação Cristã lá. Eu tenho uma dúvida sobre uma palavra aqui, você pode explicar? Não sei. Mas imagine que vergonha. Mas você é evangélico, não conhece a palavra, mas por que você está na igreja? Entendeu? E infelizmente o inimigo ele usa essas artimanhas. Eu falo isso porque teve um irmão que trabalhava comigo. Ele falou assim que uma vez eles foram fazer um evangelismo e no meio desse evangelismo tinha uma irmã que estava recém-convertida. Aí eles foram fazer evangelismo, entregando um folheto, assim, daí ele entregou para um homem, a mulher entregou para um homem. Aí ele parou a mulher e falou, me explica sobre isso tudo. A mulher não sabia responder. Esse homem ele era afastado. Eu não sei se ele era pastor, não sei, mas ele era afastado. Então, aquele homem, ele questionou tanta a mulher que ela ficou constrangida.
E diz o irmão que ela quase desviou. Então, por causa disso que nós temos que estar preparados. Não somente na oração, mas também na palavra. Porque lá fora nós vamos ser questionados. Lá fora as pessoas vão perguntar para mim e para você. Então, Deus ele é maravilhoso. Quando nós buscamos conhecimento da palavra de Deus. Então, por causa disso que nós temos que estar preparados. Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Olha só, quando nós buscamos a Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 17, vai dizer assim, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. A palavra de Deus, ela nos tira do mundo, ela vai nos tirando ali, ó. Ela vai nos purificando. A palavra de Deus, ela nos limpa. Lá em João 15, a videira verdadeira. Olha só, nós temos que estar na videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Olha só, por que nós temos que dar fruto? Frutos dignos de arrependimento. Nós temos que ter uma transformação de vida. Ó, toda vara em mim que não dá fruto, porque muitos estão em Jesus, mas não estão dando fruto. Aqui, ó, a própria palavra está dizendo, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ó, aí o que ele faz com a que dá fruto? E limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Para que dê mais fruto. Olha só como que Deus é maravilhoso. Então, quando nós estamos na palavra de Deus, nós temos que dar fruto, Ele vai limpar, para que nós íamos dar mais fruto. Então, é uma consequência. Nós temos que ter esse hábito de estar buscando a Deus todos os dias, porque Deus ele quer que nós demos fruto para o reino de Deus. Glórias a Deus. Então, ó, o João 17 vai dizer, santifica na verdade, a palavra de Deus ela nos santifica, e no verso 3 aqui, ó, isso aqui Jesus está falando para os discípulos, ó, quando nós andamos com Jesus, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, porque muitas vezes a gente vem com coisas lá do mundo, para a igreja, Deus ele nos limpa. Deus ele está nos limpando aqui dessa noite. Todo mal, tudo que não provém de Deus, Deus ele está nos limpando aqui nessa noite. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Vou dar um exemplo aqui, é que nem tomar banho, a gente tem que tomar banho todo dia. Se a gente ficar sem tomar banho um mês, como que vai ficar? Vai ficar terrível, né? Sujeira, o cheiro vai ficar insuportável. Então, quero dar um exemplo, é quase a mesma coisa, entendeu? Então, a palavra de Deus, todo dia nós temos que estar buscando a palavra de Deus, todo dia nós temos que estar se alimentando, para que Deus ele venha tirar o nosso eu, para que Deus ele venha tirar tudo que não presta, para colocar tudo que é dele. Louvado e agradecido ao nome santo de Jesus. Louvado e agradecido é Jesus, esse Jesus que nós servimos, ele é maravilhoso, e ele está aqui, ó, e ele está aqui nessa noite para nos abençoar, para nos santificar,